população que nos assistem através das redes sociais, as pessoas que se encontram aqui na galeria desta casa. Bom dia a todos os funcionários desta casa. Nós iremos fazer a chamada dos nobres vereadores e vereadoras e daremos início à sessão de hoje. Vereador Antônio Passos Veiga, vereador Dídimo Mendes Soares, vereador Eliakim Cordeiro Duarte, vereador Etielson da Silva Monteiro, vereador Inara Coutinho de Assunção, vereador Joaquim Rodrigues Ribeiro, vereador José Antônio Pinto Gomes, vereador Marcos Adriano Colares Pereira, vereadora Maria do Socorro Guimarães Abreu, vereador Marquinson Machado Barbosa, vereador Michel Davi Pinto Breves, vereador Newton Cabral de Azevedo Neto, vereador Paulo César Ferreira da Silva, vereador Wellington Lelo Reis, vereador Wilson Pableton de Freitas França. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Que o teu reino venha sobre nós e a tua vontade seja feita aqui na terra, assim como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento de que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos os que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Amém. Bom dia, senhores vereadores, bom dia, senhoras vereadoras, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, pessoas que estão na galeria desta casa, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais aqui na sede do município de Manicoré, na região ribeirinha e no Santo Antônio do Matupi. De acordo com o artigo 64, 65 e 66 do regimento interno desta casa, a gente declara aberta a presente sessão. Pela quantidade de vereadores dentro do plenário, nós estamos aptos a iniciar a sessão no dia de hoje. A gente declara aberta a presente sessão, de acordo com o artigo 69 e parágrafo 2º do regimento interno desta casa. A gente inicia o pequeno expediente com o tempo de 45 minutos. Neste momento, peço à vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção, secretária da mesa diretora deste poder, que, por favor, faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 45ª Sessão Ordinária, segunda Sessão Legislativa, 33ª Legislatura da Câmara Municipal de Manicoré, Amazonas. Presidente, vereador Wellington Lelo Reis. Aos 18 dias do mês de agosto de 2026, na cidade de Manicoré, no prédio próprio do Poder Legislativo, na sala de sessão plenária, vereador professor Manuel Colares Duarte, às 9h15 da manhã, foi feita a chamada dos senhores vereadores presentes, presidente Wellington Lelo Reis, primeiro vice-presidente Eliakim Cordeiro Duarte, segundo vice-presidente Etielson da Silva Monteiro online, primeira secretária Inara Coutinho de Assunção, segundo secretário Marcos Adriano Colares Pereira online e demais vereadores José Antônio Pinto Gomes, Dídimo Mendes Soares, Joaquim Rodrigues Ribeiro, José Antônio Pinto Gomes, Maria do Socorro Guimarães de Abreu online, Marquinson Machado Barbosa, Paulo César Ferreira da Silva online, Newton Cabral de Azevedo Neto. Falta justificada, Michel Davi Pinto Breves e Wilson Pableton de Freitas França. O senhor presidente, invocando a proteção de Deus e de acordo com o que dispõe os artigos do regimento interno da Casa em vigor, declara aberta a presente sessão. Cumprimentando a todos com um pequeno expediente, feita a leitura da ata da sessão anterior, sendo a ata aprovada. Feita a leitura dos documentos recebidos e documentos expedidos. Não houve. Pauta da ordem do dia, não houve. Matérias em tramitação. Matérias entregues à secretária, indicação de número 004, 005, de autoria da vereadora Inara Coutinho de Assunção. E encaminha também um anteprojeto, moção de pesar, a senhora Edna Bezerra, da comunidade de Genipapo. No grande expediente foram inscritos o primeiro orador, vereador Antônio Passos Veiga.
faz uso da tribuna para destacar a importância da questão fundiária do município de Monicoré. Em mãos apresenta a portaria da Secretaria de Patrimônio da União, SPU, que assegura aos cidadãos manicoréenses residentes nos bairros de Monicorezinho, Presidente Lula, Mazarelo 1 e 2, Auxiliadora, Santo Expedito, Ipazé, Santo Antônio, o direito de regularização e a segurança jurídica de suas terras. Destaca a importância dessas conquistas para as famílias que há anos aguardam o reconhecimento do seu direito de propriedade. Na oportunidade, manifesta preocupação com a operação realizada na área indígena do Alto Rio Manicoré, envolvendo a Polícia Militar de Humaitá, juntamente com os órgãos da FUNAI e CMBio, ocasião em que teria sido apreendida Canoas de Ribeirinho. Diante dos fatos, solicita que sejam verificadas as finalidades e as circunstâncias destas ações, a fim de que moradores e trabalhadores da região tenham seus direitos devidamente respeitados. Reforça a necessidade de esclarecimento quanto a medidas adotadas e manifesta seu compromisso com a defesa dos direitos da população manicoréense. Agradece e finaliza sua fala. Segundo orador, vereador Joaquim Rodrigues Ribeiro, cumprimenta a todos, faz uso da tribuna, solicitando a emissão de nota de pesar à família da senhora Edna Monteiro de Souza Bezerra, genitora do senhor Ney Bezerra, que muito contribuiu com essa casa legislativa. Manifesto a solidariedade a todos os familiares e amigos, especialmente moradores da comunidade de Genipapo, no município de Monicoré, deste momento de dor de luto. Em seguida, volto a destacar a preocupação com a situação do trânsito no município de Monicoré, ressaltando a importância da realização de campanhas educativas e de conscientização por parte do DETRAN. São fundamentais para conscientizar condutores, motociclistas, ciclistas, pedestres, sobre a importância do respeito e a norma de trânsito da prevenção de acidentes. Ao final, agradeço a atenção de todos e encerro a sua fala. Terceiro orador, vereador Newton Cabral de Azevedo Neto. Manifesta a solidariedade à família da senhora Edna Monteiro. Em seguida, esclarece que na sessão anterior solicitou licença para se retirar em razão de um incidente ocorrido durante a execução das obras de construção das pontes no Jamar. Ressalta, graças a Deus, o senhor Jaime encontra-se bem e fora de perigo. Destaca ainda que as obras das pontes estão em andamento, das pontes dos ramais. Em breve estarão concluídas e disponíveis para tráfego. Agradece a atenção de todos e finaliza a fala. Quarta oradora, a vereadora Inara Coutinho de Assunção, cumprimenta a todos com a finalidade da criação de um auxílio de proteção e autonomia para as mulheres de Monicoré, no município de Monicoré, bem como a indicação de número 05, que indica a criação de programa municipal denominado Renascer Mulher, também no município de Monicoré. Ressalta que as referidas indicações são de grande relevância para o fortalecimento das políticas públicas de proteção às mulheres, especialmente no combate aos diversos tipos de violências praticadas contra elas, e contribui para a ação e reestruturação financeira, emocional e social após situação de violência. Destaca a importância do Agosto de Lilás, período dedicado à conscientização e prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher. Reafirma seu compromisso em defesa dos direitos das mulheres e com a construção de políticas públicas que possam garantir proteção, dignidade, segurança e novas oportunidades para aquelas que enfrentam situações de violência. Agradece a atenção de todos e finaliza a sua fala. Quinto orador, pastor Eliakim Cordeiro Duarte, cumprimenta a todos os presentes, faz uso da tribuna para trazer discussão sobre assunto de suma importância, destacando que as cobranças e fiscalizações também fazem parte do papel do vereador. Relata que realizou a visita na escola Pastor Nonato, ocasião em que constatou condições inadequadas de funcionamento da unidade escolar. Diante da situação, solicitou ao vereador José Antônio que também realizasse uma visita na referida escola, a fim de verificar de perto as condições apresentadas. Informa que, posteriormente, foi realizada uma conversa com a secretária municipal de Educação, na qual foi assegurada que a semana seguinte seriam tomadas providências para solucionar os problemas identificados. Ressalta aqui ainda que a escola Pastor Nonato não possui nenhum aparelho de ar-condicionado funcionando, situação que compromete o ambiente escolar. Demonstra a necessidade de maior atenção e valorização tanto dos profissionais da educação quanto dos alunos diariamente frequentam a unidade. Enfatiza que é fundamental de garantir condições adequadas para os trabalhos dos servidores. Cobrando providências do poder público, agradece e finaliza a todos. Matérias a serem votadas no grande expediente.
Indicação de número 004005, de autoria da vereadora Inara Coutinho de Assunção. Indicações aprovadas. Ordem do dia não houve. Considerações finais. Inscrito vereador José Antônio Pinto Gomes. Parabenizo os parlamentares pelas indicações apresentadas e pelas importantes falas e debates realizados nesta Casa Legislativa. Ressalta a importância do diálogo e da parceria entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Destaca que a união entre os poderes é fundamental para a construção de solução que entenda a necessidade da população. Destaca ainda a importância das escolas de ensino de tempo integral. Ressalta que essa modalidade deve não apenas ampliar o período de permanência dos alunos nas escolas, mas também garantir atendimento adequado às necessidades, inclusive no que diz respeito à alimentação escolar. E que informa que será encaminhada à Secretaria Municipal de Educação um pedido que seja realizado o levantamento sistematizado de todas as escolas de rede municipal que funcionam em regime de contraturno e que são consideradas de tempo integral. Reforça seu compromisso com a educação e com a busca por melhores condições para alunos profissionais da rede municipal do ensino. Agradece a todos, finaliza a sua fala. O senhor presidente agradece a presença de todos, convidando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária. Eu, vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção, lavrei a presente ato na sala de sessões da Câmara Municipal de Monicoré, sessão ordinária, plenária, vereador professor Emanuel Colares Duarte, em 18 de agosto de 2026. Feita a leitura da ata pela vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção, secretária da mesa deste poder. A ata está em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam sentados. Os que desaprovarem, levantem-se e justifiquem-se. Ata aprovada. Neste momento, peço à vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção, secretária da mesa diretora, que faça a leitura dos ofícios recebidos por esta casa e expedidos por esta casa. Sem documentos, sem ofícios recebidos, temos apenas ofícios expedidos. Ofício de número 304 de 2026, ao excelentíssimo senhor Lúcio Flávio do Rosário, prefeito municipal de Monicoré, encaminhando a indicação de número 004, de autoria do excelentíssimo senhor Joaquim Rodrigues Ribeiro, vereador PSD. Ofício de número 311 de 2026, ao senhor Sebastião Pimentel de Medeiros, secretário municipal de Integração Comunitária CEMIC, assunto, encaminhando a indicação de número 004 de 2026, de autoria do excelentíssimo senhor Joaquim Rodrigues Ribeiro. Ofício de número 312 de 2026, ao excelentíssimo senhor Lúcio Flávio do Rosário, prefeito de Monicoré, assunto, encaminhando a indicação de número 1112 de 2026, de autoria do excelentíssimo senhor José Pinto Gomes. Ofício de número 313, a senhora Maria José Bezerra Teixeira Bagatella. Assunto, encaminhando a indicação de número 11, de autoria do vereador José Antônio Pinto Gomes. Ofício de número 314, ao senhor Nelson Lude Ferreira Marinho, secretário de Infraestrutura, encaminhando a indicação de número 12, de 2026, de autoria do vereador José Antônio Pinto Gomes. Ofício de número 316, de 2026, ao excelentíssimo senhor Lúcio Flávio do Rosário, prefeito de Monicoré, encaminhando indicações de número 04, 005, de autoria da vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção. Respeitosamente, Wellington Lelo Reis, vereador presidente. Finalizada a leitura dos ofícios expedidos, não temos ofícios recebidos para a sessão de hoje, senhor presidente. Vereadora Inara finalizou a leitura dos ofícios expedidos e recebidos. Neste momento, peço à vereadora, por favor, faça a leitura da pauta da sessão no dia de hoje e também das matérias que estão tramitando nas comissões deste poder. Matérias constantes na pauta da ordem do dia. Sem movimentos para matérias de regime de urgência especial, regime de urgência simples, vetos e matérias em discussão única, temos o projeto de decreto legislativo de número 11 de 2026, de 30 de junho de 2026, que dispõe sobre a concessão do título de cidadão manicoreense ao senhor Dr. Jomar Ricardo São Fernandes
presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Temos também um projeto de decreto legislativo de número 13, de 14 de julho de 2026, que dispõe sobre a concessão do título de cidadão manicorense ao ilustríssimo senhor David Washington Freitas Lima, diretor-geral do campus Manaus, Zona Leste do Instituto Federal do Amazonas, IFAM. Matérias em primeira discussão não temos, matérias em segunda discussão não, recursos não, demais preposições também não. Queria aqui verificar os vereadores, aproveitar para verificar os vereadores que encontram-se online na sessão do dia de hoje. Vereador Pastor Eliakim, online. Adriano Colares, online. Etielso da Silva Monteiro, online. Vereadora Socorro Bandeira, online. São os vereadores que estão online na sessão do dia de hoje. Queria só aqui ratificar que existem duas matérias hoje que vão para a pauta para a sessão do dia de hoje, para votação, apreciação e votação, lido pela vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção, que são as duas comendas de título de cidadão manicorense. A Washington, que é do IFAM, e a doutor Gilmar, que é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Dando prosseguimento no dia de hoje, na sessão do dia de hoje, nós pedimos à vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção que, por favor, 2 minutos para Vossa Excelência fazer a inscrição do senhor vereador e senhora vereadora para o grande expediente. Aqui foi o que eu li já aqui, né? É o mesmo. É. Tá. Tá. Deixa eu para misturar aqui. Somente dois, só o São Paulo e o José Antônio que se manifestaram. Senhores vereadores que estão online, que, por favor, se manifeste se for utilizar a tribuna deste poder. Caso não haja manifestação, a gente dá por encerrado o tempo de inscrição do senhor vereador para o grande expediente. De acordo com o artigo 69, parágrafo 2º do regimento interno desta casa, a gente abre o grande expediente com tempo de 90 minutos para a apresentação dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, de projeto de leis, indicações e requerimentos. Neste momento, peço à vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção, secretária da mesa diretora deste poder, que, por favor, faça a leitura das matérias que foram entregues na mesa diretora deste poder legislativo. Do gabinete do vereador Paulo César Ferreira da Silva, requerimento de número 009 de 2026,
Autor, vereador Paulo César Ferreira da Silva. Assunto: solicitação de reabertura das margens de terraplanagem do ramal AM 364 da Comunidade de Democracia, a BR 309. Temos também um ofício de número 54 de 2026 da SEMAD, encaminhado ao vereador presidente da Câmara Municipal de Monicoré. Assunto: encaminhando um projeto de lei que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos profissionais do Magistério Público Municipal de Monicoré, adequando ao piso salarial nacional estabelecido pela Lei Federal de número 11.738 de 2008, para o exercício de 2026 e da outras providências. É um projeto de lei de número 32 de 2026, que dispõe sobre reajuste dos vencimentos dos profissionais de Magistério Público Municipal de Monicoré, adequando ao piso salarial nacional estabelecido pela Lei Federal 11.738 de 2008, para o exercício de 2026 e da outras providências. O prefeito municipal de Monicoré, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal encaminha à Câmara Municipal a seguinte lei: fica concedido o reajuste sobre o vencimento dos profissionais do Magistério Público Municipal em adequação ao piso salarial profissional nacional PSPN, estabelecido pela Lei Federal 11.738 de 2008 e divulgado pela Portaria do MEC 82/2026, passando o valor base classe a nível para R$ 2.565,79 para a jornada de 20 horas semanais. O reajuste de vencimento será pago de forma retroativa a partir do 1º de janeiro de 2026, nos termos do artigo 4º da Lei Municipal 996 de 2022. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do exercício de 2026, oriundas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e da valorização dos profissionais da educação do Fundeb. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir do dia 1º de janeiro de 2026, ficando revogadas as disposições em contrário. Lúcio Flávio do Rosário, prefeito de Monicoré, 19 de agosto de 2026. Pontuar que as matérias entregues à mesa serão distribuídas a todos os vereadores e vereadoras desta casa. Neste momento, seguindo o tempo de inscrição dos senhores vereadores, e também nós estamos no grande expediente, com o tempo de 90 minutos, nós vamos passar o uso da palavra dos senhores vereadores que se inscreveram num grande expediente. Neste momento, convido o vereador Paulo César Ferreira da Silva, vereador Paulo do Santo Antônio do Matupi, vereador Paulo do IDAM, a sua fala no grande expediente com tempo de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Inara, público que nos acompanha aí pela galeria e também pelas redes sociais, meu bom dia a todos. Senhor presidente, hoje eu faço uso desta tribuna para trazer o requerimento 009/2026. Eu sei que
essa pauta foi bastante tratada aqui nessa casa e é louvável, principalmente o vereador Neto, que tem defendido aí, né, aqui nessa tribuna, a construção das pontes e a terraplanagem, né, do ramal. Mas eu quero aqui colocar um requerimento que é para ficar registrado, né, porque a gente sabe que nós estamos já no período de estiagem e é um período propício para que se faça essa terraplanagem, porque se deixar passar, começa o período chuvoso e aí no período chuvoso não é possível a gente fazer qualquer tipo de trabalho lá. Eu pude observar em algumas fotos que recebi de lá que ela está muito fechada. Então, o pedido aqui no requerimento é para que faça primeiro uma reabertura nas laterais do ramal, até para poder ter uma boa incidência de sol e ter uma boa secar, né, no caso do período chuvoso. E depois a terraplanagem, ou simultaneamente, porque nós temos esse ramal que as pontes logo vão estar concluídas, e aí, simultaneamente, a gente tem que ter também a terraplanagem concluída para que nós possamos ter novamente esse acesso de Manicoré à BR-319, que nos dá ligação praticamente com todo o Brasil aí. E isso é de fundamental importância, porque a gente sabe que esse ramal trafegável é uma grande necessidade de Manicoré, porque vai melhorar a economia, né? Produtos serão transportados por esse ramal e também o direito de ir e vir das pessoas. Por isso coloco este requerimento em pauta hoje e conto com a colaboração dos senhores para que possamos aprovar esse requerimento e nós temos aí novamente esse acesso à BR-319. Nós temos novamente, vereador Toninho, a possibilidade de sair de Manicoré de carro e chegar em Manaus com tranquilidade, com a viagem mais segura, mais rápida, e eu tenho certeza que Manicoré vai avançar muito, e o investimento não é muito grande para que nós possamos ter esse acesso. Então eu acho que o município ele tem sim condições, e é uma pauta que já foi discutida várias vezes, mas vai ficar aqui documentado, vereador, para que nós possamos tratar com clareza com o executivo, para que a população de Manicoré tenha novamente essa possibilidade e o direito de ir e vir por esse ramal. Senhor presidente, muito obrigado. Era o que eu tinha nesta manhã para apresentar. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade e até a próxima, se Deus quiser. Neste momento, seguindo o grande expediente com um tempo de 90 minutos, convido o vereador José Antônio Pinto Gomes para sua fala no grande expediente com tempo de 15 minutos. Momento. Quero cumprimentar a mesa diretora, a pessoa do nosso presidente Yuri Reis. Quero cumprimentar os nobres pares que se encontram neste ambiente e também cumprimentar os nossos vereadores que estão participando online desta sessão importante da nossa Casa Legislativa. Trago aqui, senhor presidente, alguns esclarecimentos que a gente tem recebido cobranças, até por falta de esclarecimentos oficiais e também muitas vezes por especulações. Fiquei feliz, muito feliz, quando a secretária leu que chegou a esta casa o projeto-lei do governo que autoriza a atualização do nosso plano de cargo e salário dos professores municipais. Eu tenho acompanhado muito em redes sociais e tenho me colocado na pessoa de vereador e de professor
como um ouvinte. Porque se ouve muito dizer, o poder público não explica. Lá no grupo do sindicato, quem está lá sabe, o dízimo deve saber, deve estar lá, é professor. Agora, a gente tem que colocar os pingos nos is corretamente. Quando a gente ouve dizer que a Câmara é conivente com qualquer atraso, não é verdade. Essa Câmara sempre foi parceira dos professores. Se eu ler o histórico da atuação desta Câmara no cumprimento do plano de cargos e salários, nós vamos ver que nós nunca recebemos portas fechadas. Eu fui presidente do sindicato durante mais de 10 anos da minha vida. Em 2020, em 2004, em 20 de janeiro de 2004, quando nós fundamos o sindicato, nós encontramos a Câmara já como parceiro. A Câmara foi nosso parceiro antes do sindicato. Eu cheguei a morar nesta Câmara, cuidando do sindicato. Sempre nós tivemos portas abertas em toda a legislatura. Eu quero aqui dizer para vocês que o correto seria imediatamente a atualização em janeiro. Por quê? Porque nós temos uma legislação atuante. A Câmara Municipal votou em 2018 o novo plano de cargos e salário, no qual eu tive a oportunidade de contar com a parceria do hoje presidente Uri e dos demais vereadores da época, onde nós tiramos o professor de um salário mínimo de base que foi para o piso nacional. E aí tem pessoas que dizem assim, o professor Zé Antônio aproveitou a fragilidade do governo da época para colocar um plano que não se pode cumprir. Não, não é verdade. O plano de cargos e salário ele obedece uma portaria ministerial todo dia 1º de janeiro. E é o nosso plano é que a lei, foi a lei 996/2022, ela diz que o nosso salário, o nosso plano de cargos e salário tem como database dia 1º de janeiro. Então, eu vou dizer aqui, não é um caso de atacar o legislativo, atacar a secretaria, do qual eu faço parte da secretaria, porque sou professor e já fui secretário. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte: o projeto de lei, ele autoriza a atualização do plano. Não é preciso autorizar o pagamento, que seja em janeiro ou que não seja. Nós precisamos atualizar o plano. Eu vi um professor municipal chegar aí agora. Professor Denis, cadê o professor Denis? Então, deixa eu falar. A gente tem que atualizar o plano. A autorização de pagamento já está sacramentada pela Constituição Federal, pela Lei 13.135 e também pela Lei 996/2022. Então, pessoal, não é displicência dessa Câmara de dizer que é conivente a nada. São problemas administrativos, mas que está aí, ó. É que está aí. Eu gostaria que os professores prestassem muita atenção no que eu vou falar. Não estou aqui para defender A ou B. Estou aqui para dizer o que foi feito historicamente pela Casa de Professores. Sem pressão de ninguém, porque nós lutamos contra diversos tipos de governo que já passaram ao longo dessas 4 décadas. E a Câmara atualizou primeiro a Lei 510, quem lembra da Lei 510, instituído em dezembro de 89 pelo então prefeito Valdomiro Gomes, onde o piso do professor era um salário mínimo. E essa lei valeu até 2018. E que nós, através de negociações com o governo, conseguimos colocar o piso nacional pela exigência da lei e com data base para janeiro. Então,
mesmo que não haja cumprimento da lei imediatamente, não é culpa da Câmara. Entendeu? Não é culpa da Câmara. O que se deve fazer? Quando nós temos uma lei federal, o que se diz, senhores professores, senhor presidente, senhores vereadores e presidente do sindicato? O presidente da República faz saber ao povo brasileiro que o Congresso Nacional vota e eu aprovo. Essa mesma coisa o prefeito diz aqui. O prefeito municipal, muitas atribuições legais, faz saber a toda a sociedade que a Câmara votou e eu sanciono a seguinte lei. Não depende mais de vereador para ser cumprida. Depende dos atos administrativos do governo. E em caso de negligência de cumprimento, existe o quê? O Ministério Público para cobrar o cumprimento da lei. Não são os deputados que cobram o cumprimento de lei. Quem cobra é o Ministério Público. Então, nós fizemos a nossa parte. Agora, o Ministério Público é conivente? Não é. O Ministério Público precisa ser provocado. Se eu não provoco o Ministério Público e quero cobrar do Legislativo, eu estou errado. Eu tenho que ir pelos caminhos certos. Tem instâncias. O prefeito manda o projeto de lei, a Câmara vota, a Câmara cobra, mas não pode agir judicialmente. Quem tem que agir é o Ministério Público, mas o Ministério Público tem que ser provocado. E não se pode fazer atropelando os passos. Mas não é só isto. Em 2022, quando eu assumi a cadeira de secretário de Educação, essa lei que eu li agora foi a de 2022, que já foi mandado por nós, fazendo parte do governo. A lei de 2018 foi a 924/2018, mas como se não bastasse, em 2004 veio também um projeto de lei que nós votamos aqui. Então, pessoal, com relação à Câmara Municipal de Manicoré, ninguém está sendo conivente. Agora todo mundo tem que ler o Estatuto do Sindicato, tem que ler as leis que eu citei aqui, porque a Câmara votou. Aqui na Câmara está tudo liberado, está tudo aprovado. As leis estão aí. Quem quiser eu posso mandar. Concedo minha parte, vereador. Eu concedo, deixa apenas eu só concluir. E nós já cobramos essa atualização aqui. E o governo, em nenhum momento, deu resposta negativa. Agora, conversei com a secretária também, que sempre tem nos recebido e tem acatado algumas reivindicações nossas, e a gente conversou. Porque quando nós falamos, não pode ser pelo disse-me-disse, tem que ser oficializado. Concedo a parte ao vereador. Obrigado, vereador, novo vereador, pela parte. E dizer que a gente não estava muito atento sobre a questão de quem reivindicou isso. Foi o sindicato, só para tirar dúvida, foi o sindicato que reivindicou, vereador, sobre a questão da tramitação, da celeridade do processo. O prefeito enviou para cá. Foi, né? Foi. Porque a Câmara, ela sempre fez a parte dela, como Vossa Senhoria falou. Até de forma muito célere. Não é? E desde o meu entendimento dele, quando o vereador Marcos era presidente, depois passou por mim, agora na gestão do vereador Yuri, nós sempre priorizamos a questão dos professores. Eu acredito que se tiver alguma reivindicação contrária, realmente a pessoa não está conhecendo, né? Não conhece os fatos, porque a Câmara sempre fez a parte dela quando se trata dos demais benefícios, principalmente das classes dos professores. A gente sempre procura trabalhar de forma muito rápida e séria para todos os benefícios chegar ao professor, porque a gente sabe que é um cargo merecedor de todo respeito, né? Mesmo porque a gente sabe que o professor, quando ele tem um reconhecimento financeiro, né, também que é um dos atenuantes para melhorar os índices de educação do nosso município, é um dos atenuantes, não é o principal, né, mas é um dos atenuantes.
esse poder sempre contribuiu com todos os vereadores aqui dessa casa, de forma até unânime, muitas vezes, maioria da forma unânime, de votar tudo aquilo que diz respeito à classe dos professores. Muito obrigado pela parte, vereador Zé Antônio. E você sempre é um vereador que sempre está lutando pela essa classe. Obrigado, vereador Neto. Eu incorporo as suas palavras ao meu discurso e quero aqui dizer assim, que é muito mais fácil cobrar das pessoas que têm menos poderes. Mas eu convido a todo professor para acompanhar o processo. Nós estamos com a nossa secretaria à disposição, com o nosso gabinete. A nossa presidência é uma presidência pacificadora. Então, quem quiser informações sobre as leis, sobre a trajetória da Câmara em defesa do professor, pode pedir as leis. Eu tenho aqui, só de 2018 para cá, mais de 6 projetos de lei que atualizam o salário de professor, que autoriza o pagamento a partir de 1º de janeiro. Então a Câmara não é conivente. Imagine só um cara que foi perseguido, que teve que se mudar de Manicoré por defender a classe de professor, dizer hoje, receber crítica que eu sou conivente com isso. Quando eu não ganhava nada, não ficava nem fora de sala de aula, eu defendia os professores. Eu argumentava, eu ia para a rua, eu cercava prefeito com mais 20 pessoas, não mais do que isso. Como é que eu vou me esquivar agora, que eu sou pago para fazer isso? Acho que quem fala isso não conhece a história da Câmara, não conhece a história do professor Zé Antônio na frente desse sindicato. Não conhece. Cheguei a perder um curso de matemática por fazer oposição ao governo, dependendo do sindicato. Não ficava fora. Era presidente e era inconstitucional me lotar fora da sede do município, mas me lotaram no Capana Grande e no Verdun só no ano, só no turno. Já pensou? Eu suportei tudo isso, nunca me queixei. Você nunca viu o professor José Antônio se queixando de governo nenhum pela injustiça que fizeram comigo. Você sempre viu o professor José Antônio nas ruas, articulando, defendendo uma causa. E hoje as pessoas que muitas vezes nos criticam, quando começou essa causa em 2024, em 2004 e 2005, muitos professores que falam mal da gente hoje, que falam mal de todo mundo, eles estavam lotados em escolas, consertando ventiladores para não ir para o interior. Estavam na escola, podando ramas de árvores. Eu sei disso, mas nunca joguei isso, nunca falo o nome, nem vou falar o nome. Só que esse caboclo aqui, ó, tem uma história de defender professores. Esse caboclo aqui não viu os filhos crescerem para defender a ideia de professor. Nós fundamos o sindicato, e esse estatuto foi escrito por essas mãos aqui. Eu nunca falei isso, mas é obrigado a dizer para defender a minha honra. Eu não estou aqui por causa de salário, nem vim para a Câmara por causa de um primeiro emprego. Eu vim para cá para defender o que é justo. Segundo, eu tinha apenas uma carga do município, uma cadeira. Eu não me curvei. Eu tenho uma independência hoje. Eu não vou me curvar. Não é conivência não, pessoal. É falta de conhecimento de quem fala. E quem fala isso não conhece a nossa trajetória. Concedo uma parte, vereador Zé Antônio, por gentileza. Concedo. Primeiramente, parabenizar Vossa Excelência pelo discurso, hora que Vossa Excelência apresenta. E não resta dúvida, né, que esse é o seu momento. A tribuna é o seu momento de Vossa Excelência justamente fazer um relato de toda a sua história realmente em relação à questão da educação. Tanto é que a gente sabe que Vossa Excelência, como secretário, foi um dos melhores secretários que tivemos aí, tantos outros. Cada um fez sua parte, cada um tem que fazer sua parte. Preciso considerar mais um, só para que eu via já. Então, vereador Zé Antônio, Vossa Excelência traz aí um pequeno comentário em relação a essa questão que o senhor é o defensor dessa classe, que é tão importante. Também eu sou professor, né? E eu confesso que eu sou professor, formado em graduado em matemática. Eu não consegui permanecer na sala de aula por justamente a questão que eu vejo que o professor, ele se doa muito mais do que ser professor. Ele faz além do mais de ser o professor, né? Inclusive, ele passa a ser o médico, passa a ser o pai, passa a ser a mãe, passa a ser o advogado, passa a ser do aluno, né?
Então, essa classe tem que ser defendida. Não só Vossa Excelência, como também cada um de nós. O que nós precisamos, vereador Zé Antônio, justamente, é sobre a questão desse projeto de lei que o órgão executivo traz para a gente, que tem que ser analisado, nós temos que conversar com os novos pares, com o conselho escolar, com a questão do sindicato, que Vossa Excelência está defendendo, que é o sindicato, no qual Vossa Excelência, eu lembro Vossa Excelência com uma bandeira bem grande, fora governador Wilson Lima, e respeite o professor que o senhor entrou lá, embrulhado numa bandeira, o único que teve a coragem de enfrentar o ex-governador Wilson Lima. Então, você defende essa classe. Então, é importante nós sentarmos e ver a questão, qual é a proposta que está trazendo o executivo para a classe, para os professores. E a gente conclama e convoca a Vossa Excelência para justamente ter essa conversa e ter a presença aqui também do sindicato. É de interesse e vai justamente ajudar o professor, nós estamos prontos aqui para aprovar isso aí, a forma que for necessária para colaborar. Obrigado, senhor vereador Zé Antônio, por vereador Zé Antônio, Vossa Excelência tem mais 5 minutos para complementar a sua fala. Obrigado, senhor presidente. Quero continuar aqui falando, pessoal, sobre a nossa história, mas falando sobre a história de Manicoré. Qualquer coisa que você me perguntar desses últimos 45 anos que aconteceu na educação de Manicoré, eu sei contar. Eu sei o nome dos 19 secretários que me antecederam, inclusive estão todos vivos até hoje. Não morreu ninguém. Eles sabem que eu estou falando, não é mentira. E a minha trajetória, enquanto sindicalista, enquanto ativista, o sindicato ele tem que ter militância. Sem militância, não tem sindicato. Com peleguismo, não tem sindicato. Não estou falando do presidente do sindicato. Eu estou falando que nós não podemos entregar o presidente, entregar a Câmara, para defender nossos próprios interesses. Ou está junto com o sindicato, ou está separado. Não existe sindicalista para só alfinetar o presidente. Tem sindicalista que quer o bem, que é aquele que chama o presidente. O presidente vamos fazer desse jeito. Redes sociais, pessoal, não resolve discussões em redes sociais, não resolve problema de ninguém. Quero falar aqui, para concluir o meu posicionamento. A minha história, ela transcende a história da Câmara. Mas, como ordenador de despesa de educação, como dirigente municipal de educação, o famoso secretário municipal de educação, nós fizemos mudanças estruturais que nunca mais voltarão a ser o mesmo. Antes da nossa gestão, da gestão do nosso governo, do qual fazer parte, eu tive apoio desta Câmara quando eu tive a coragem de fazer um contrato para professores contratados de 12 meses. Digam para mim, sem me exaltar, eu não estou aqui me gabando, e nem estou elogiando demais o governo que eu fiz parte, e nem estou mentindo sobre a atuação da Câmara. Quem foi que deu permissão para se pagar 12 meses para professor contratado? Foi o prefeito municipal da época, Lúcio Blas do Rosário, através do secretário José Antônio, mas quem consolidou isso foi a Câmara Municipal. Se o professor contratado acha que essa Câmara não atuou, se o professor efetivo acha, está pensando errado, porque foi através dessa Câmara que se legitimou o processo seletivo para a zona urbana. Antes de 2021, ninguém atuou na cidade como professor, sendo processo seletista legítimo. E a partir de nós, a partir do nosso governo, a partir do ato da secretaria, nós conseguimos fazer processo seletivo para todos os professores contratados, respeitando o direito alimentar da família, respeitando as necessidades básicas da família. O profissional com nós passou a receber 12 meses de salário. Foi através desta Câmara que eu estou lembrado muito bem que nós trouxemos o projeto de lei para pagar 1/3 de férias para o contratado, que todo mundo dizia que não era verdade. O governo enviou e nós votamos aqui. Foi a Câmara que fez isso. Foi através dessa lei que nós pagamos 1/3 de férias e 13º integral. Professor de 2021 não recebia 13º integral. Recebia 2 dozeavos tempos da festa de setembro, que ficava mais insatisfeito do que se não recebesse. E nós, o governo enviou, nós fizemos esse plano, enviamos o projeto para cá e a Câmara aprovou. Então eu quero ser justo com a Câmara. Não é só com essa legislatura, não.
Eu quero ser justo todos os tempos que essa casa esteve ao nosso lado. Fomos nós que introduzimos o sistema da creche de Manicoré. Quem não se lembra que nós passamos estagiando 5 dias em Manaus, nas creches da capital, para criar modelo para trazer para cá. Mas isso aqui não valeria nada se o governo não tivesse nos dado essa oportunidade, e mesmo que o governo desse, se a Câmara não vota, nós não tínhamos hoje 2 creches em Manicoré. A Câmara votou, está aí. Temos a Jade Botelho, que foi chamada de quê? De fantasma, de elefante branco, mas está aí. Até a gente pensou em desistir de tantas críticas, de tantas denúncias, mas está aí a creche. Está aí a outra creche ali, ó, na Zona Norte, a creche Zona Norte, que vai ter. Então, eu quero só dizer que eu não estou aqui apresentando desculpas inventadas, e não estou dizendo aqui que eu estou aqui em nome do governo, eu estou em nome desse parlamento, para moralizar a história desta casa e dizer, quem tiver dúvida, procure a nossa presidência, procure o nosso gabinete, porque nós temos explicações legais, baseados em leis. Nós não temos aqui falácias. Nós temos provas da atuação desta Câmara. Agora, não confunda a minha satisfação com a conquista de uma categoria. Não desmoralize o parlamento simplesmente porque eu não me inteirei da história da atuação desse parlamento na defesa do cidadão, e não é só cidadão. Para concluir, hoje, quando nós vemos trabalhadores colocando bancas na rua, se cobra de quem? Se cobra do vereador. Só que nós aprovamos na legislatura passada, o Baxton, um código de postura do município. Cabe agora o povo denunciar, levar até o Ministério Público e o Ministério Público agir. O vereador não pode ter papel de polícia. O último vereador que teve papel de polícia, onde está hoje? Quis usar papel de polícia. Chegava na escola, ia mandando recolher merenda, fazendo. Nós não temos papel de polícia, nós somos o mediador do povo. Nós somos representantes do povo e não justiceiros. Então, o vereador não executa a lei. Ele vota, ele propõe, mas ele não pode ser um Deus para criar a lei, fazer cumprir, fazer a denúncia. O povo tem que ajudar. Muito obrigado, senhor presidente. Finalizada a fala do vereador José Antônio Pinto Gomes, neste momento convido o vereador Marquinhos Machado Barbosa para a sua fala no grande expediente com tempo de 15 minutos. Cumprimento o senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, também saudar as pessoas que nos prestigiam hoje aqui, acompanham a sessão presente aqui na galeria, saudar os servidores da Câmara Municipal de Manicoré e também todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Primeiramente aqui, fazer aqui também o nosso pronunciamento, né, agradecer pela oportunidade e... Eu pensei, vereador Zé Antônio, eu ia pedir uma parte a Vossa Excelência, mas o tempo já estava encerrando. E parabenizar a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento, pela sua atuação, né, junto à educação no município de Manicoré, em várias situações que Vossa Excelência já esteve, né, inclusive como presidente do sindicato por vários anos, como professor, como educador. E a gente também aqui nessa casa já participamos de vários embates, né, com relação à educação, e que sempre essa casa, tudo aquilo que foi votado, todas as conquistas que foram apreciadas por esta casa, por esse poder, teve vossa participação e sempre foi de acordo, conversando, dialogando com os envolvidos, com o presidente do sindicato, com a classe dos professores, com a Secretaria de Educação. Então, sempre foi baseado no diálogo, né, e assim tem que ser e continuar.
Então, a gente sabe da sua atuação e sabe das conquistas que já foram apreciadas por esta casa com relação à educação no nosso município. Quero aqui também, hoje nós recebemos aqui um convite, acredito que todos os vereadores receberam, do IFAM, né, para uma solenidade de formatura dos discentes do curso técnico em administração, e isso nos orgulha, né, de receber esse convite e ter a certeza da atuação dessa instituição importantíssima para o nosso país e para o nosso município, que já é uma realidade aqui para nossos estudantes, principalmente para a nossa classe dos adolescentes, para a nossa faixa etária dos adolescentes, jovens, que tem aí uma nova possibilidade de seguir os seus estudos nessa instituição, que logo, logo será entregue aí o prédio físico do campus do IFAM, que fará com que Manicoré terá um outro olhar, né, de futuro para a nossa população. Então, a gente, com certeza, vai participar e parabeniza todos os formandos desse curso, todos os discentes que hoje estarão aí recebendo seu certificado de conclusão desse curso importantíssimo em administração, de técnica de administração. Assim, a gente parabeniza a todos. A gente também tem acompanhado os serviços e os avanços da pavimentação no nosso município, que está avançando, bairro Andaraí, bairro do Rosário, que já foi praticamente todo recapeado, né, com pavimentação, com asfalto, e também a pavimentação ali da rua Canaã, que já era um pleito bem antigo dos moradores, que hoje também já se encontra pavimentado, né, e várias ruas ali do bairro Andaraí. Então, isso com certeza, trazer mais qualidade de vida, tirar aquela população da lama, da poeira, né, e que hoje tem essa importantíssima obra, né. A gente sabe a dificuldade que é pavimentar o município, pavimentar uma rua, o custo que é isso. É um serviço muito caro, difícil de se conseguir. Isso requer muita articulação e persistência do gestor, que tem buscado, junto aos nossos parlamentares, essa parceria para que o recurso chegue e possa ser investido em prol da nossa população. Por isso, a gente tem que cuidar e também cobrar para que seja realmente um serviço duradouro, um serviço bem feito, um serviço que possa estar servindo bem a nossa população, porque, como eu falei, é um serviço, é uma obra muito caro para o nosso município, né, para a população, e que é difícil de se conseguir, e que por isso a gente pede, né, e a cobrança dos vereadores, da população, para que realmente seja um serviço duradouro, que venha a servir por muitos anos a nossa população, dando aí esse conforto, né, no trânsito, nas ruas, né, e também a gente destaca aqui os avanços aí da sinalização do nosso município, né, que está avançando, né, e que precisa que cada um de nós também façamos a nossa parte. Quero aqui também, senhores vereadores, apresentar algumas indicações de algumas viagens que tenho feito à zona rural do nosso município. Eu estive na semana passada, na comunidade de Liberdade, Cumaru, e assim a gente sempre cobrado por algumas dificuldades que eles passam, e a gente conhece bem aquela região. Ali também está o Miguel, que conhece bem aquela região, né, e que a gente vem, todos os anos, a gente vem fazendo esse pedido junto ao Executivo Municipal, e aqui a gente vai reiterar novamente essas indicações, essas reivindicações da população, que toda vez que a gente vai, as pessoas cobram, né, e cobram com razão, porque são serviços necessários para que se possa amenizar o sofrimento
do povo que vive na zona rural. Aí aqui eu apresento a indicação número 11, de autoria do vereador Marquinhos Barbosa, que propõe a recuperação e reabertura da estrada que interliga as comunidades de Liberdade, São Miguel, Monte de Oliveira, até o Rio Madeira, com uma extensão de aproximadamente 10 quilômetros. Isso, com certeza, vai dar um novo horizonte para aquela região, até porque a cada ano que passa, principalmente no período da seca, da estiagem, esse período que a gente está passando agora, e que ainda segue gravar mais um pouco, a dificuldade de acesso ali daquela região aumenta consideravelmente, né, dificultando o dia a dia daquelas pessoas, o acesso à comunidade, o acesso na prestação de serviço da educação, da saúde, também nas necessidades básicas daqueles moradores. Então, a gente pede aí que seja atendido essa propositura. A gente tem aqui a justificativa. A região das Onças é formada por um povo aguerrido e trabalhador, cuja atividade produtiva possui grande importância para a economia local, destacando-se principalmente a produção de banana, melancia e outros produtos agrícolas. Entretanto, os produtores vêm enfrentando sérias dificuldades para realizar o escoamento de suas produções, em razão das condições de acesso e trafegabilidade agravada pelo período de estiagem e pela precariedade das estradas existentes na região. Durante o período das vazantes, as limitações de acesso tornam-se ainda mais graves, dificultando o deslocamento entre as áreas de cultivo e os locais destinados ao embarque e desembarque dos produtos. A impossibilidade de utilização adequada das vias fluviais, somada às condições precárias das estradas, tem ocasionado desperdícios, perda na produção e prejuízos financeiros aos agricultores e moradores das comunidades. No período de verão, as estradas passam a ser o principal meio de deslocamento dos moradores, sendo indispensáveis não apenas para o transporte e a comercialização da produção agrícola, mas também para o acesso aos serviços básicos, a aquisição de alimentos, medicamentos e demais produtos essenciais, além do atendimento de outras necessidades cotidianas. Diante dessa realidade, torna-se necessária urgente a realização de serviços de recuperação, reabertura, manutenção e melhoria das estradas e vias de acesso da região das Onças, de modo a garantir condições adequadas de trafegabilidade e segurança para os moradores e produtores. A melhoria dessas vias contribuirá diretamente para o fortalecimento da produção agrícola, a redução de perdas, o melhor escoamento dos produtos e a melhoria na qualidade de vida das famílias que residem e trabalham na região. Então, essa aqui, senhores vereadores, é a indicação número 11, né, que a gente pede apoio dos nobres vereadores e que seja encaminhado cópia ao chefe do Executivo Municipal e também à Secretaria de Infraestrutura do município. Também a gente tem a indicação número 12, que solicita a aquisição de tratores ou até triciclos, né, de pequeno porte, trator de pequeno porte, para atender a necessidade dos moradores da comunidade do Cumaru. E aqui a gente coloca com o mesmo teor também aquisição de trator de pequeno porte para a comunidade de Monte das Oliveiras. A gente sabe da necessidade e tem essa região também nessa questão de transporte e dificuldade, e que com certeza a aquisição de equipamentos que possam vir favorecer para a melhor qualidade de vida para esses populares que residem nessa região. A justificativa: a presente indicação tem por objetivo atender a uma importante demanda dos moradores da comunidade do Cumaru e também São Miguel, que desenvolve diversas atividades agrícolas e produtivas e enfrenta dificuldade para realizar serviços que dependem do uso de máquinas e equipamentos adequados.
A disponibilização de um trator de pequeno porte contribuirá significativamente para a execução de atividades como preparo e limpeza da área de cultivo, aragem do solo, abertura e manutenção de pequenas áreas destinadas à produção agrícola, além de outros serviços de interesses comunitários. A agricultura representa uma importante fonte de subsistência e geração de renda para as famílias das comunidades. Nesse sentido, o apoio com maquinário adequado poderá reduzir os custos e o esforço dos produtores, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento das atividades rurais e contribuindo para o fortalecimento da produção local. Então, essa aqui é a indicação número 12, também número 13, que requer aqui o mesmo teor, né, e que seja encaminhado ao Executivo Municipal. A importância desse benefício a gente já sabe. No ano atrasado, a comunidade de Liberdade recebeu um trator, né, que hoje serve muito ali aquela comunidade. Também a comunidade de Pau Queimado recebeu também um trator de pequeno porte, né, e que a gente sabe hoje como é utilizado e o que significa isso para aquela região. Então, essas outras comunidades também, elas necessitam, pelo grande número de produtos que eles produzem ali através do seu trabalho, né, e esses equipamentos, com certeza, é tirar o paneiro da costa em longas distâncias dos produtores. Isso também significa uma visão de humanidade, né, para aqueles moradores, e que a gente espera, né, que o Executivo, de acordo com um planejamento e na disponibilidade orçamentária, possa aí estar atendendo a esses moradores. A dificuldade dessa região é muito grande, tem a dificuldade de água também dessa região, que é necessário um olhar breve, urgente, para essa dificuldade também que essa região, principalmente nesse período de estiagem, de seca, eles passam a ter ainda com mais seriedade, né? Então, é importante que a gente esteja junto com o Executivo, se planejando para atender essas demandas, né, que é de extrema necessidade dessa população. Então, seria isso, senhores vereadores, que a gente possa estar aí a cada dia trazendo para esta casa as demandas da população, as dificuldades, né, de cada região, as peculiaridades de cada região passa, umas com mais, outras com menos dificuldade, mas que todas precisam ser olhadas, né, e todas precisam a presença e investimentos, né, do recurso público para que possa ter melhor qualidade de vida. É o que eu tinha para hoje, desejando aí uma ótima semana para todos nós. Que Deus abençoe. Finalizada a fala do vereador Maxwell Machado Barbosa. Neste momento, passo a palavra ao vereador Newton Neto, com tempo de 15 minutos no grande expediente. Senhor presidente, meu cordial bom dia a todos os vereadores e vereadoras, os internautas que nos acompanham através das redes sociais, Facebook, Rádio Câmara, YouTube, ao povo que faz presente na galeria desta casa. Senhor presidente, nós iremos usar a tribuna no dia de hoje para levar algumas informações acerca de serviços que estão sendo prestados na questão da infraestrutura do nosso município, como também lá do nosso ramal, como também lá no distrito de Capanã, onde está sendo realizado um serviço de reabertura do ramal lá daquela comunidade. E, dentre outras coisas que a gente vai levar ao esclarecimento através da Comissão de Infraestrutura dessa Câmara. No sábado, na sexta-feira, senhor presidente, nós a convite, não desta casa, mas a convite da secretária de Meio Ambiente, estivemos visitando lá o ramal, né? Deslocamos até a ponte do Amapá, aonde nós
tínhamos combinado que vamos fazer uma visita em conjunto, vereador Paulo, vereador Marcson e vereador Toninho, assim que começaram os serviços, né, de implantação já das vigas, né, através do sistema batistaca. Então foi uma visita que foi feita não pela Câmara daqui do Poder, mas através da Secretaria de Meio Ambiente, a gente foi como convidado. E na hora o secretário de Infraestrutura não pôde ir e abriu um precedente para o vereador, mas eu liguei para o vereador Toninho, mas o Toninho estava participando de um evento, né, que era a abertura dos Jogos Estudantis, e também tentei conversar com o vereador Marcson, mas era muito em cima da hora e não deu para nem o outro vereador acompanhar a gente até lá. Mas vai ficar outra ocasião que a gente vai fazer essa visita, onde vai estar disponibilizado, conversei com o presidente, vai estar disponibilizado um transporte especificamente para a gente visitar, através dos vereadores da comissão, em loco também, o andamento do ramais. Mesmo porque, senhor presidente e senhores vereadores, eu acredito que a gente fica um pouco vulnerável com a questão dos barcos. Eu conversando com uma pessoa, ele me falou, tá ficando um absurdo o frete de mercadorias para Manicoré. Ele enviou um lote de pneus para cá, vereador Paulo, vereador Toninho. Se eu não me engano, de 8 a 10 pneus, eles tiveram a ousadia, os barcos, de cobrar quase R$4.000. Vereador Neto, me conceda uma parte? Quase R$4.000 de frete de 10 pneus. É um absurdo. Eles estão cobrando os barcos, os ferryboats, para trazer o equipamento para o município, R$1.000 por tonelada. Se for um equipamento de 22 toneladas, é R$22.000. Olha a diferença que é. Onde esse equipamento podia muito bem, se nós tivéssemos transporte rodoviário, chegar aqui por 5, no máximo R$6.000. A gente que trabalha nessa área, a gente pode falar com propriedade sobre isso. Mas eles estão cobrando R$1.000 por tonelada para trazer equipamentos pesados. Então é muito caro. Imagina uma carreta daquela de asfalto. Quanto a empresa Partflex não paga de frete para chegar até o município de Manicoré, como eu presenciei na semana passada, vindo uma carreta, né? Eu acho que aproximadamente 60, 70 toneladas vem uma carreta daquela. Concedo a parte ao vereador Dídimo Soares. Vossa Excelência tem muita razão, inclusive quando houve a pandemia, e houve essa pandemia e houve todo aquele problema aqui da questão dos barcos, né? E aí eu lembro que o frete de um volume era R$2, vindo no porão. Automaticamente passou para 5. Olha a discrepância que houve. E desses 5, depois que a pandemia cessou, continuou nos 5. Não baixou mais. E não houve aumento de combustível. Não houve aumento de diesel, não houve aumento de nada. Mas não retornou o preço. Então eu acho que há um conluio, sim, entre os barcos, há uma combinação de preço entre os barcos, e nós precisamos ver de alguma forma o que nós podemos fazer como vereadores para que nós possamos disciplinar essa questão do valor das passagens e também do valor das mercadorias, porque o reflexo do valor das mercadorias no frete é o reflexo na prateleira, no consumidor final, porque ele é que paga. Obrigado, vereador. Agradeço pela parte, vereador Dídimo, que contribui com o nosso pronunciamento, vereador. Então, quando a gente se preocupa, vereadores, com a questão do nosso ramal, a gente se preocupa com a questão econômica do nosso município, não só o direito de vir. Porque a gente sabe que se a gente tiver um outro modal de transporte que ofereça um barateamento no deslocamento de mercadoria, automaticamente os nossos preços aqui, principalmente do comércio e da mercadoria, irão sofrer uma diminuição no preço, não tenho dúvida nenhuma. Mesmo porque é a lei da concorrência. Né? É o mercado flutuante que funciona no nosso país. Então, por isso, é o nosso desejo de todos, principalmente dos vereadores lá de 180, que levam 24 horas, mais de 24 horas, para chegar até o município de Manicoré. Né? E a gente sabe que se tiver
o nosso ramal funcionando, será muito mais ali o modal de transporte que irá contribuir, tanto para a parte econômica, como social, como também de turismo para o nosso município. E aí nós fizemos a visita até em loco, né, onde já está sendo construída a Ponte Branca. Infelizmente aconteceu um acidente, graças a Deus não tivemos vítimas, né, mas o empreiteiro lá ficou bastante machucado, né, inclusive teve aqui de manhã, ainda está fazendo exame no hospital, tomando medicamento, mas mesmo assim ele está lá acompanhando o serviço, com muita dificuldade, com muito sacrifício, está lá acompanhando o serviço, né, daquelas pontes, e eu tenho certeza que tem gente que acha que vai resolver com chicote, que vai resolver com as bocas, que vai resolver através das redes sociais, mas a gente sabe que não é só com palavras que a gente resolve as coisas, você tem que ter o bom senso também de contribuir. E é o que nós estamos fazendo aqui na Câmara Municipal de Manicoré. Nós estamos contribuindo com o empreiteiro, levando as informações, ajudando naquilo que é possível, né? Ajudando naquilo que é possível, até mesmo na questão de alguma logística. O prefeito me perguntou como é que está a questão da terraplanagem. Eu falei, prefeito, está muito bom de fazer o serviço de terraplanagem. Inclusive, a terra já teve, os atoleiros, eles já estão praticamente secos, né? Mas a terra ainda está um pouco úmida na lateral e a capoeira ainda não está muito alta. Dá para fazer uma reabertura rápida ali, usando alguns equipamentos, e fazer uma terraplanagem para a gente já começar a ter uma movimentação através do nosso ramal. Eu digo isso porque, em breve, dentro de uma semana, as pontes que passam ali por baixo, vereador Paulo, elas já estão praticamente fora. Então, se secar mais meio metro, mais 1 metro, já dá você utilizar as passagens ali por baixo das pontes, enquanto eles estão concluindo o serviço em cima, né? Como o DENIT fez lá atrás. E a gente pode usar da mesma estrutura. Ah, mas é uma coisa provisória, mas nós temos que ter essa forma emergencial, porque a gente não sabe como é que vai ser a nossa seca. A nossa seca já está caminhando para uma seca extrema. Segundo os órgãos ambientais, a gente pode ter uma das piores secas dos últimos 50 anos. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Por isso que eu sempre venho debatendo, e vereadores venham debatendo, que a gente tem que ter uma outra alternativa de transporte, que é o transporte rodoviário. Não é o transporte aéreo. O transporte aéreo é um transporte muito caro, inviável para nós, né? Principalmente a população de baixa renda, que não tem condição de viajar de avião. E você se deslocando através do transporte rodoviário, além da agilidade, você vai ter ali a oportunidade de trazer até mesmo mercadorias, né, para abastecer a questão da nossa cidade. Então, pessoal, tendo isso também, a gente tem acompanhado aí alguns serviços de sinalização do nosso município, né? Conversei também com o prefeito. Eu me preocupo bastante, né, com a questão, não vai resolver, como alguns vereadores falam, porque a gente precisa ainda educar o nosso povo. Muito da nossa população ainda não tem habilitação e ainda não conhece as leis de trânsito, né? Para isso, a gente precisa de uma política educacional de trânsito voltada até mesmo para os motoristas, né, que trafegam na cidade, como eu falei, acabei de falar. Ele ainda não tem ainda a habilitação. E só através da habilitação que você vai ter ali um conhecimento mais aprofundado da questão do trânsito, né? Da dirigibilidade, do conhecimento das leis, né? E é um conjunto de fatores que nós vamos melhorar a questão do nosso... Mas aí, nós já começamos a sinalizar, já é uma parte muito bem acrescentada pelo governo municipal, do qual eu parabenizo, né, pelos serviços. Evidentemente que, como eu sempre falo, as pessoas que vêm fazer o serviço, elas muitas vezes não conhecem a realidade do nosso trânsito, não conhecem algumas deficiências que as nossas próprias avenidas impõem, né? Eu falei, prefeito, sinceramente falando para Vossa Senhoria, eu não sei por que tanta faixa de pedestre aonde não tem tanta necessidade. Tem rua que tem mais de 20 faixas de pedestre. E às vezes estão deixando de colocar o pare para colocar muita faixa de pedestre. E aí o motorista que não conhece a lei, acha que ele tem a prioridade. E o pedestre que vai atravessar acha que ele tem prioridade, mas não. Você atravessar uma faixa de pedestre, você tem que sinalizar com a mão
pisar na faixa e olhar atentamente para os dois lados, porque você não é a prioridade também. Você não é a prioridade também. Então, é uma coisa que tem que ser analisada, já que nós não temos uma política educacional. Deixaram de colocar os pares em algumas situações. Eu acredito que as faixas de pedestre deveriam funcionar nas áreas emergenciais, como escola, hospitais, aeroporto, né? Em algumas situações de agências bancárias, mas encher uma rua de faixa de pedestre, ela não dá segurança total na mobilidade do trânsito. É no meu entendimento. Meu entendimento. E a gente tem que acompanhar realmente de perto, porque, por exemplo, aonde você coloca ali uma faixa de preferência, muita gente não sabe nem o que é de preferência, que é aquele triângulo, né, onde é colocado dentro das rotatórias, que muitas vezes eu, como secretário, deixei de colocar aquela sinalização. Eu falei para o agente do Detran, vereador Joaquim, que era para ele apagar a faixa de preferência, porque o pessoal não sabia o que era aquilo, vereador Marquinhos. Então era melhor colocar o pare do que colocar a de preferência, porque muita gente que vinha do Manicorezinho passava direto e não sabia o que significava aquela faixa de preferência. Então, é coisas que a gente tem que conversar com a empresa, porque a gente acha que eles conhecem tudo. A gente acha que eles conhecem muito, tudo dentro da técnica, né, deles. Mas a gente tem que saber trabalhar a realidade nossa, né, do nosso município, que a gente precisa adequar algumas situações dentro da nossa realidade. Infelizmente, tem que adequar, vereador Paulo. Porque numa rotatória, a gente sabe que quando você coloca de preferência, quem vai ter a preferência é quem está circulando dentro da rotatória, né? Mas muita gente, não, como eu acabei de falar, não entende isso. Então você tem que partir nesse princípio, já que não tem uma política educacional de trânsito, e para a questão do conhecimento prático, porque se você colocar um pare, você sabe que você tem que parar ali naquele local, né? Então seria muito mais prático. Né? Então é algumas situações que a gente coloca aí, né? Não desrespeitando o que está sendo feito, mas contribuindo, né, para as coisas ficarem muito mais adequadas. Eu sempre falei, eu parabenizo o prefeito, porque não é fácil você sinalizar uma cidade. Muitos dos nossos municípios do Amazonas não têm sinalização. Manicoré já é a segunda vez que está tendo sinalizada. Eu tenho certeza que muito em breve nós vamos terminar aí a parte horizontal e vamos para a parte vertical, né? E é os semáforos, é as placas, e nossa cidade está ficando bonita e vai ficar muito mais bela ainda com a sinalização. Evidentemente que eu acabei de falar, não é tudo, não vai resolver 100% a questão dos acidentes, mas eu tenho certeza que nossos índices irão melhorar bastante com a questão da implantação da sinalização. Uma outra coisa que eu queria falar... Concedo uma parte, antes de você... Concedo a parte, vereador Marquinhos. Mudar de assunto. Assim, também a gente tem que ter ainda uma certa paciência, que ainda não foi concluído, né, todo o serviço de sinalização do município, né? Mas é importante a gente estar atento, né, a esse serviço. Inclusive, já foi até aqui questionado por alguns vereadores, né, vereador Joaquim e outros vereadores, sobre a qualidade da tinta, da pintura, né? Já foram lá averiguar em loco, né? E a gente espera que realmente também seja um serviço que venha durar, né? E ficar servindo a nossa população. Inclusive, ontem à noite, eu passeando com meu filho, sempre eu vou passear com meu filho à noite, assim, eu vi alguns trechos onde foi feita a faixa de pedestre, já assim, já sumiu uma boa parte da pintura, né? Assim, eu dou como exemplo ali essa rua Santo Dumont ali na esquina do Pedro Aguirre. Eu percebi lá, né, já ela praticamente se deteriorando. Não sei se ainda vai ser feita uma segunda demão, né, mas é necessário a gente estar atento, né, para que seja um serviço que venha realmente servir a nossa população por um grande período de tempo, né, e que a manutenção também, logicamente, ela vai ser necessária. E assim, tem vários pontos que a gente está aguardando essa conclusão realmente. Mas, por exemplo, também a gente não pode deixar e tem que ver qual será a sinalização que será feita ali naquela encruzilhada da Avenida Cléber de Oliveira
com a estrada Boca do Rio. Ali é muito perigoso, porque muita gente que vem da Boca do Rio já vem com a velocidade que vem da estrada, já adentra ali na avenida, na estrada de Pulmoni, que a gente chama, né, conhecida. Né, aquela encruzilhada ali está muito perigosa, acidente. Né, ali requer atenção redobrada de do condutor, né, porque são vários pontos ali que tem que estar atento, né, de surgimento de veículos, né, de pedestres, de ciclistas, né, que precisam ali realmente fazer uma sinalização bem planejada, né, para que não se possa evitar, né, evitar acidente naquele trecho. E assim como outros trechos que é necessário uma atenção especial. Mas a gente espera que seja um serviço bem feito. A gente tem constatado e acompanhado, né, que tem essas questões que a gente tem que estar atento, né, e inclusive indagar a empresa e verificar o que será feito. Obrigado por conceder a parte, vereador Neto. Agradeço a parte, vereador Marcson, que contribui com o nosso pronunciamento. E, vereador, eu vou até um pouco além. Tem alguns trechos, a gente já sabe que mora aqui no município de Monicoré, onde mais ou menos acontecem os acidentes até fatais, né? Esquina de Luzia Preste, esquina do GR, eu até vou colocar. Lá onde Vossa Excelência acabou de falar, né? Ali no trecho do 11 de maio, ali no aeroporto, próximo ao posto Torres, no canto do hospital, né? E aqui próximo ao Bombom. Então a gente já sabe esses locais. Na realidade, onde acontecem esses grandes, a maioria desses acidentes, você tem que pensar, não mais só no pare, você tem que pensar também no redutor de velocidade, né? Para atenuar, porque muitas vezes as pessoas elas não respeitam a questão só do pare. Então você tem que trabalhar também onde há esses índices de acidentes já, a questão até mesmo de redutores, como tem nas capitais, tem nos outros municípios, nos grandes municípios, onde tem um alto índice de acidente. Então isso tudo tem que ser trabalhado, tem que ser ouvido, né? Eu conversei com o prefeito, ele mandou que a gente procurasse de novo a empresa, através da Secretaria de Infraestrutura, que é a secretaria que é a responsável, né, de estar junto aí, através dessa demanda. A gente foi secretário, a gente sabe que o vereador ele só tem um poder de fiscalização, mas ele não tem o poder de persuasão ali, de definir as coisas. Mas a gente vai fazer a nossa parte, vai contribuir, vai conversar com o secretário vai conversar com o responsável, para a gente também, né, contribuir com a mobilidade do nosso trânsito aí no município de Monicoré. Eu também, presidente, queria pedir aí, ó, Vossa Excelência, que o nosso tempo terminou, somente para fazer aí um pequeno... Eu não pude colocar aí na tela, né, que a Vossa Excelência me passou aí, já praticamente... Vereador, Vossa Excelência tem mais 5 minutos aí para complementar. Da praça ali, do ginásio, que é a Praça Rui Araújo, que está ficando muito boa, muito bela, né? E a gente espera logo entregar também aquela praça, porque a gente sabe que aquele local ali ficou bastante perigoso com aqueles tapumes, né, onde foi colocado, mas em si a praça já está praticamente concluída, muito boa mesmo. A gente agradece aí o Executivo Municipal para mais um atrativo turístico que será entregue ao nosso município e será entregue muito em breve, e a praça está ficando muito boa e eu tenho certeza que servirá bastante a população do município de Monicoré, onde terá mais um espaço para ser ali visitado. Então, presidente, diante disso, a gente agradece aí a nossa fala no dia de hoje, tá? E desejando a todos um bom dia e Deus abençoe a todos. Finalizado as falas dos vereadores no grande expediente, finalizando com o vereador Newton Neto, neste momento os requerimentos e as indicações apresentadas pelos senhores vereadores, senhoras vereadoras, ou projeto de leis vão ser encaminhados à comissão, e o requerimento e indicações, neste momento, se coloca em votação. Os vereadores que aprovarem permanecer sentados, os que desaprovarem levantem-se e justifiquem-se. Indicações e requerimentos apresentados na mesa diretora deste poder e lido por alguns vereadores na tribuna deste poder, aprovados. Neste momento, passamos à ordem do dia, de acordo com o artigo 70 do regimento interno desta casa, com tempo de 60 minutos. Tem duas matérias pautadas para a sessão do dia de hoje. Vamos pedir à vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção, secretária da mesa diretora deste poder, que faça a leitura do projeto de
de decreto legislativo. Os dois são projeto de decreto legislativo, título de cidadão manicorense, e também a leitura do parecer das comissões, para a posterior votação. Projeto de decreto de número 13, de 14 de julho de 2026, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão manicorense ao senhor Davi Washington Freitas Lima, diretor-geral do campus de Manaus, Zona Leste, Instituto Federal do Amazonas. Fica concedido o título de cidadão manicorense ao ilustríssimo senhor Davi Washington Freitas Lima, diretor-geral do campus Manaus, Zona Leste do Instituto Federal do Amazonas IFAM, pelos relevantes serviços prestados à comunidade local, pelas contribuições de desenvolvimento educacional, científico e tecnológico no município de Manicoré. A outorga do título, hora concedido, será legislada nesta data, na data com a mesa diretora desta Casa Legislativa, em sessão solene da Câmara Municipal de Manicoré. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Da justificativa, o título de cidadão manicorense, ilustríssimo senhor Davi Washington Freitas, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Manicoré na área de educação profissional, tecnológica e desenvolvimento social. Natural de Fortaleza, será nascido em 13 de abril de 90. David Washington Freitas Lima é mestre em informática pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, graduado em análise de desenvolvimento de sistemas pelo Instituto Federal de Roraima. Em maio de 2014, ingressou no Instituto Federal de Educação e Ciência Tecnológica do Amazonas, IFAM, como professor de ensino básico, técnico e tecnológico, construindo uma trajetória marcada pelo compromisso com a educação pública de qualidade. Sua atuação teve importância decisiva para o município de Manicoré, especialmente pela sua participação nas ações que resultam na celebração de acordo com cooperação técnica entre Prefeitura Municipal de Manicoré e o IFAM, um instrumento que possibilitou a implantação do centro de referência do IFAM no município. Posteriormente, o homenageado atuou diretamente na consolidação do centro de referência nas tratativas para a implantação do futuro campus de Manicoré, uma conquista histórica para a população manicoréense. Durante sua gestão, destaca-se ainda a oferta de cursos técnicos, cursos de formação inicial, continuada, projetos de pesquisas e extensão que beneficiam diretamente a população de Manicoré, ampliando a oportunidade de qualificação profissional, geração de reconhecimento e desenvolvimento sustentável para o município. Diante do exposto, esta honraria é conferida como forma de expressar gratidão e reconhecimento ao povo de Manicoré pelos relevantes serviços prestados e pelas contribuições que o professor tem proporcionado ao desenvolvimento educacional e social do município. Manicoré, 14 de junho de 2026, Nara Coutinho de Assunção, vereadora. Temos também o projeto de decreto de número 11, de 30 de junho de 2026, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão manicorense ao senhor Dr. Jomar Ricardo Fernandes, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. De autoria do vereador Wellington Irilelo Reis, fica concedido ao título de cidadão manicorense o senhor Jomar Ricardo Fernandes pelos relevantes serviços prestados ao município de Manicoré. A outorga do título de cidadania, a hora concedida, se fará em data acordada com a mesa diretora desta Casa, sessão solene realizada pela Câmara. Das justificativas, apresentamos ao plenário o presente projeto de decreto legislativo, o qual pretende homenagear como cidadão manicorense o senhor Jomar Ricardo Fernandes, graduado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, doutor honoris causas, pela AMBA University. Atualmente, o doutor Jomar Ricardo Fernandes é presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, biênio 2025-2026.
Foi Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Amazonas, biênio 2023-2024. Presidente do Colégio Permanente, Corregedoras e Corregedores Gerais do Tribunal de Justiça do Brasil. Conselheiro do Fórum Nacional, Fundiário das Corregedorias Gerais do Tribunal de Justiça e presidente da Comissão Organizadora do Concurso da Magistratura do Tribunal de Justiça do Amazonas. Ingressou na magistratura em 86, atuou como juiz nas comarcas de Humaitá, de Itacoatiara e na capital em varas da Fazenda Pública Municipal, da Dívida Ativa Municipal, vara civil de acidente de trabalho. Também atuou como juiz corregedor e auxiliar e como juiz auxiliar da presidência e vice-presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas. Foi juiz eleitoral, atuou como coordenador de propaganda eleitoral, também presidiu a primeira e a terceira turma de recursal dos juizados especiais do Amazonas e atuou como coordenador de curso da Escola Superior de Magistratura do Amazonas. Em 2016, foi promovido desembargador pelo critério de antiguidade, presidiu a segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas. Diante do exposto, essa honraria é conferida como forma de expressar gratidão e reconhecimento da cidade de Monicoré pelos serviços prestados e contribuições que homenageiam o referido município de Monicoré. Sendo assim, solicitamos apoio dos nobres pares para a aprovação deste decreto legislativo. Wellington Irulelo Reis, vereador-presidente, Monicoré, dia 30 de junho de 2026. Neste momento, nós iremos para a apreciação e votação dos dois projetos de decreto legislativo que concede título de cidadão manicorense ao Washington, do IFAM, e ao Dr. Gilmar, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. O cidadão Washington, do IFAM, pelo relevante serviço prestado na questão da instalação do IFAM no município de Monicoré. A gente sabe que hoje, inclusive hoje, tem uma formatura no curso do IFAM no município de Monicoré. O IFAM já é algo permanente no nosso município. Os cursos já estão em andamento, inclusive com bolsas para os alunos do Instituto. Então, foi uma luta importantíssima do Poder Legislativo e Poder Executivo, juntos, integrados, em favor do município de Monicoré e de instalação do IFAM no município de Monicoré. E, em breve, nós teremos uma sede própria, já inaugurada, já está sendo construída, ali na estrada do Atininga. Então, a gente vai ter uma espetacular estrutura educacional no município de Monicoré. Neste momento, a gente passa a votação. Gostaria de passar aos vereadores, se teria algum vereador que quisesse comentar sobre o devido projeto de decreto legislativo de título de cidadão manicorense ao Washington, que trabalha no IFAM, Instituto Zona Leste do Instituto Federal do Estado do Amazonas. Não tendo nenhum vereador a se pronunciar, nós iremos passar a votação. Vereador Antônio Passos Veiga, como vota Vossa Excelência? Contrário, favorável a parecer da primeira e segunda comissão a respeito do projeto de decreto legislativo 013. Voto, senhor, favorável, senhor presidente. Comparecer das comissões. Vereador Eliakim Cordeiro Duarte, que encontra-se online. Vereador Etielson da Silva Monteiro, que encontra-se online. Voto favorável, senhor presidente. Etielson. Obrigado, vereador. Vereador Enara Socorro Coutinho de Assunção, como vota Vossa Excelência? Contrário, favorável ao projeto de decreto legislativo 013, que concede título de cidadão manicorense ao senhor Washington. Voto favorável, senhor presidente. Vereador Joaquim Rodrigues Ribeiro, como vota Vossa Excelência? Contrário, favorável ao parecer da primeira e segunda comissão a respeito do projeto de decreto legislativo 013. Voto favorável, senhor presidente. Vereador José Antônio Pinto Gomes, como vota Vossa Excelência? Contrário, favorável ao parecer da primeira e segunda comissão a respeito do projeto de decreto legislativo 013. Voto favorável, senhor presidente. Vereador Marcos Adriano, encontra-se online. Vereadora Maria do Socorro Guimarães, encontra-se online. Vereador Marquinhos Machado Barbosa, como vota Vossa Excelência? Contrário, favorável ao parecer da primeira e segunda comissão a respeito do decreto legislativo 013. Senhor presidente, meu voto é favorável.
Vereador Michel Davi Pinto Breve, encontra-se online. Vereador Neuton Neto, como vota Vossa Excelência? Contrário ou favorável ao parecer da primeira e segunda comissão a respeito do projeto de decreto legislativo 013? Voto favorável de acordo com os pareceres das comissões, senhor presidente. Vereador Paulo César Ferreira da Silva, como vota Vossa Excelência? Contrário ou favorável ao parecer da primeira e segunda comissão a respeito do projeto de decreto legislativo 013, que concede o título de cidadão manicorense ao servidor Washington de Freitas, do IFAM, Instituto do IFAM Federal do Estado do Amazonas. Voto favorável, senhor presidente. Vereador Wilson Pablo de Freitas França, como vota Vossa Excelência? Contrário ou favorável ao parecer da primeira e segunda comissão a respeito do projeto de decreto legislativo 013? Voto favorável, senhor presidente. E, por fim, vota favorável ao projeto de decreto legislativo que concede, neste momento, o título de cidadão manicorense ao senhor Washington Freitas Lima, diretor-geral do campus IFAM, que contribuiu muito com o município de Manicoré na instalação do IFAM para a capacitação de jovens do município de Manicoré e que logo será construído, inaugurado no município de Manicoré. Está em construção e logo em breve, será inaugurado o campus do IFAM no município de Manicoré. Vamos ao segundo projeto de decreto legislativo, no dia de hoje, que está em pauta. É a concessão de título de cidadão manicorense ao Dr. Jomar Ricardo, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. A gente sabe que o Dr. Jomar, esse prédio que está sendo construído em frente ao ginásio Rosival Ribeiro, é um fórum de 4 varas, uma obra de mais de 6 milhões de reais aproximadamente, que vai dar uma grandiosidade. Manicoré tem 130 anos de cidade, e depois de 130 anos de cidade foi construído um fórum verdadeiramente da grandeza que é o município de Manicoré. A gente sabe que é morador de Manicoré, que antes tinha aquele fórum lá que era do finado Picolé, numa estrutura muito precária, e depois o segundo fórum, que é a segunda vara, atrás da prefeitura, que também está instalada num local que também não permite receber as pessoas de forma salutar. Então, são 2 prédios muito ruins, né? Mas que têm a funcionalidade do juiz, dos juízes, promotores que trabalham. Então, a promotoria pública do município de Manicoré já tem um prédio próprio, muito bonito, muito estruturado. A Defensoria Pública já tem um prédio bonito, estruturado. Faltava a estrutura para os juízes atuarem. Então, lá vai ter a estrutura que os juízes atuarem, que vai ser ali atrás da antiga Cibrazen. É um prédio digno da grandeza que é o município de Manicoré. Então, o doutor Jomar, presidente, foi que concedeu, que fez acontecer que esse prédio fosse construído no município de Manicoré. Lá terá um atendimento para quase 4 juízes ao mesmo tempo, vai ter auditório, vai ter local específico para atendimento da população do município de Manicoré. Então, neste momento, não tendo nenhum vereador que queira falar a respeito do projeto de decreto legislativo, a gente passa para a votação. Vereador Antônio Passo Veiga. Como vota Vossa Excelência? Contrário ou favorável ao parecer da primeira e segunda comissão a respeito do projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão manicorense ao Dr. Jomar, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Voto favorável, senhor presidente. Vereador Didio Mendes Soares, como vota Vossa Excelência? Contrário ou favorável ao parecer da primeira e segunda comissão a respeito do projeto de decreto legislativo 011? Favorável, de acordo com o parecer da comissão. Vereador Eliaquim Cordeiro Duarte, encontra-se online. Vereador Tiago da Silva Monteiro. Voto favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Inara Socorro Coutinho de Assunção, como vota Vossa Excelência? Contrário ou favorável ao parecer da primeira e segunda comissão a respeito do projeto de decreto legislativo 011? Voto favorável, senhor presidente. Vereador Joaquim Rodrigues Ribeiro, como vota Vossa Excelência? Contrário ou favorável ao parecer da primeira e segunda comissão a respeito do projeto de decreto legislativo 011? Voto favorável, senhor presidente.
Vereador José Antônio Pinto Gomes, como vota Vossa Excelência? Contrário, favorável ao parecer da primeira e segunda comissão a respeito do projeto de decreto legislativo 011 que concede o título de cidadão manicorense ao Dr. Gilmar, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Voto favorável, senhor presidente. Vereador Marcos Adriano Colar Pereira, enquanto online. Vereadora Maria Socorro Guimarães, enquanto online. Vereador Marquinhos Machado Barbosa, como vota Vossa Excelência? Contrário, favorável ao parecer da primeira e segunda comissão a respeito do projeto de decreto legislativo 011. Senhor presidente, meu voto é favorável. Vereador Michel Davi Pinto Braga, enquanto online. Vereador Neuton Neto, como vota Vossa Excelência? Contrário, favorável ao parecer da primeira e segunda comissão a respeito do projeto de decreto legislativo 011. Voto favorável, senhor presidente. Vereador Paulo César Ferreira da Silva, como vota Vossa Excelência? Contrário, favorável ao parecer da primeira e segunda comissão a respeito do projeto de decreto legislativo 011 que concede título de cidadão ao Dr. Gilmar, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Voto favorável, senhor presidente. Vereador Wilson Pablo de Freitas França, como vota Vossa Excelência? Contrário, favorável ao parecer da primeira e segunda comissão a respeito do projeto de decreto legislativo 011. Voto favorável, senhor presidente. E, por fim, te declara voto favorável ao projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão manicorense ao Dr. Gilmar, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, autor da propositura e autor do remanejo de recurso financeiro para a constituição de um fórum de 4 varas no município de Manicoré, a qual vai dar dignidade à população para o seu atendimento na questão dos juízes do município de Manicoré. O município de Manicoré, a partir de 2027, provavelmente vai ser inaugurado esse fórum aqui em Manicoré em dezembro, possivelmente com a presença do doutor Mauro Campbell, que foi promotor de justiça no município de Manicoré e que hoje é vice-ministro, ocupa uma vaga importantíssima no município, a nível de Brasil. Ele hoje ocupa a segunda posição no ministro do Tribunal de Justiça do Estado do Brasil, né? Então é uma figura importantíssima para o nosso município de Manicoré, ao qual ele atuou aqui como promotor em 1987. Hoje ele é ministro. E tem uma representatividade muito grande. Então, neste momento, a gente passa para as considerações finais. Eu peço à vereadora Inara Socorro Coutinho de Assunção, vereadora e secretária da mesa diretora, que tem 1 minuto para a inscrição do senhor vereador e para as considerações finais. Neste momento, de acordo com o artigo 73, parágrafo 1º do regimento interno desta Casa, a gente passa as considerações finais com um tempo de 45 minutos para a inscrição, para a fala dos senhores vereadores ou senhora vereadora que fizeram a inscrição para as considerações finais. Neste momento, convido o vereador Dídio Mendes Soares, inscrito nas considerações finais, para a sua fala com tempo de 5 minutos. Ainda ouvindo atentamente o discurso, muito bom e que ajuda bastante a questão dos barcos que fazem aqui o terminal Manicoré-Manaus e também que faz o terminal Rondônia, Porto Velho e Manicoré. A gente pode apresentar um projeto de lei para que a gente possa regulamentar e fiscalizar, né, a questão dos fretes de mercadoria, a questão, eu estava dando uma estudada aqui atentamente sobre isso, e me chamou a atenção, porque por mais que a gente tenha uma alternativa como
a estrada através da BR-319, ainda assim o modal mais barato e o modal mais importante ainda é o modal hidroviário, porque o modal hidroviário ele agrega numa proporção muito maior o volume, bem como também a gente ainda vai demorar um pouco para ter uma estrada totalmente pavimentada que vai chegar até Manicoré, através da BR-319. Então, a gente pode... no estado do Amazonas, tem a Lei Estadual 5.604, que é Regulamento do Serviço Público de Transporte Hidroviário, intermunicipal de passageiro, carga, tendo sido posteriormente alterada pela Lei 7.402, 2025. E temos também um Código de Defesa do Consumidor, e temos também aqui, na Câmara Municipal, nós temos uma comissão de defesa do consumidor. Nós não temos aqui uma comissão? Quem é da comissão de defesa do consumidor? Pode nos ajudar para que nós possamos, nós não temos que ter amizade com esse pessoal do barco, nós temos que ter amizade com o povo. Um povo que nos elegeu, um povo que nos coloca aqui. Esse sim. Então, diante de todas essas dificuldades, nós precisamos dizer para os proprietários, empresários de barcos que fazem esse trabalho, que nós estamos atentos a preços, nós estamos atentos a todo tipo de contravenção que eles podem fazer através de conluio, né? E entrar em contato com os órgãos competentes em Manaus para que nós possamos dar uma resposta à população com relação também aos aumentos abusivos de preço aos fretes e às passagens. Essa é a minha fala. Muito obrigado. Finalizada a fala do vereador Didio Mendes Soares, que foi inscrito nas considerações finais, a gente finaliza a sessão no dia de hoje. A gente queria só comentar um fato importante das matérias que ora foi apresentada aqui. A gente tem debatido muito todas as matérias, todos os avanços no município de Manicoré, todos, não é só agora desse momento de vereadores, dessa legislatura. Mas sempre o Poder Legislativo ele tem a sua importância, tem sua força dentro do município de Manicoré. Todas as conquistas de políticas públicas no município de Manicoré sempre tem o Poder Legislativo dentro desse processo. E justamente na estrada o ramal de democracia, que a gente já sente que tem uma estiagem que vem se aproximando, isso a gente já passou por isso, e esse modal rodoviário ele é fundamental para o município de Manicoré, tanto para as pessoas que residem aqui, quanto as pessoas que são manicorenses, que moram em Porto Velho e em Manaus, e que precisam vir no município de Manicoré. E também de pessoas que residem dentro daquela área, lá, extrativistas, que precisam também de ir e vir na sua produção. Ali é uma área produtiva também, que precisa do extrativismo vegetal, muito importante para escoar a produção naquele ramal. Diante disso, a gente sabe que quando o poder está junto, quando os poderes estão juntos, a força é maior, é muito bem maior. Então, a importância do Poder Legislativo ele é importante quando os vereadores e vereadoras têm um entendimento no processo geral. Isso é importantíssimo. Então, essa Câmara ela tem tido esse comportamento. Na maioria das matérias, ou 100% das matérias, tem um entendimento de todos os vereadores e vereadoras. Parabenizar vereadores e vereadoras pelo entendimento que tem. Essa matéria do ramal de democracia é uma matéria de todos, porque é uma matéria do município de Manicoré. Isso aí não é uma matéria isolada, é uma matéria de todos. Todos os vereadores têm um mérito fundamental e importantíssimo nesse processo. Porque todas as vezes que nós estivemos em Manaus, todas as vezes, todos os vereadores, nós fomos com o senador Eduardo Braga, que foi uma pessoa que deu a mão para o município de Manicoré, foi entusiasta disso, que colocou o recurso para que fosse feito as pontes
do ramal de democracia, que ela serve também para as pessoas que residem lá, na região, no distrito de democracia. Não é só para as pessoas irem e virem, mas também as pessoas que têm a sua produção dentro daquela região, que precisam passar pela ponte da Jatuarana, que precisam passar pela ponte do Amapá e que precisam passar pela ponte do Mato Piri. Então, a gente queria só salientar sobre isso, neste momento. Então, neste momento, a gente finaliza a sessão no dia de hoje, convidando os senhores vereadores e senhoras vereadoras para amanhã, a hora regimental. Desejando um feliz dia às pessoas que residem aqui na sede do município de Manicoré, na região ribeirinha do município, também de Santo Antônio do Matupi. Um obrigado e um bom dia a todos. Que Deus nos abençoe.